Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E estamos indo para a lição número 22 do nosso pequeno curso sobre as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Quero lembrar a todos que, por mais que a gente tente fazer aqui esse curso rápido, por assim dizer, nós não vamos conseguir nunca atingir a profundidade necessária para o entendimento desse trabalho de Joana. Assim sendo, nosso objetivo maior é dar uma informação básica para que todos que se interessem possam continuar estudando lá aqueles 14 livros escritos por Joana através da pena de Divaldo Franco. Então, vamos à nossa lição número 22. Hoje nós vamos falar sobre doenças contemporâneas. Essas doenças contemporâneas que nós vamos falar são doenças que envolvem um contexto psíquico, com certeza. Mas veja, antes de começarmos, nós temos que conceituar saúde. Essa frase foi uma frase que eu encontrei e que me parece bastante apropriada. Saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. Pois é. Agora, algumas doenças contemporâneas, logo vai se pensar em doenças físicas? Não. Veja lá, comportamento neurótico, uma coisa que nós temos muito. Hoje você anda pela rua, nos meios sociais, onde você está, você vê muitas pessoas com essa particularidade. As doenças físicas e as doenças mentais, a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Vamos analisar cada um desses itens, pois escolhemos esses itens como alguns bastante objetivos para entendermos como esse contexto psíquico, físico, espiritual, ele influencia e muito na nossa vida, portanto, na nossa saúde. Comportamento neurótico. Vamos lá. Joana nos escreve: produtos do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamento neurótico, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas. Os nossos comportamentos neuróticos estão instalados no inconsciente profundo. Quem lembra, quando nós fizemos os tópicos da psicologia espírita de Joana de Ângeles, se você lembra, quando nós falamos do inconsciente individual, aquele inconsciente primeiro, que está muito próximo à nossa consciência, então aquilo que você pensa no dia a dia, aquilo que você está enxergando, está ali no contexto do consciente. Algumas coisas que fogem, que de repente voltam para o consciente, mas some, está no nosso primeiro inconsciente. Esse, que ela está chamando aqui de o inconsciente profundo, ele é justamente todos os valores positivos e não muito éticos, não muito moralmente elevados, que estão guardados no profundo do nosso ser. E isso, ali existem neuroses, ali existem os arquétipos, ali existem uma infinidade de contextos, de blocos psíquicos que fazem parte do nosso eu e que podem manifestar comportamento neurótico. O comportamento neurótico, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo. Então, muito desse nosso comportamento neurótico, ele vai procurar ser abafado por nós pelo consumismo,
pelo uso de entorpecentes, há uma infinidade de desculpas para encobrir o comportamento neurótico. Isso é uma realidade. O espírito de competição neurotizante vigente, estabelecido como fomentador das riquezas. Isso é uma frase importante que a Joana vai nos colocar, de que nós temos um espírito de competição que muitas vezes se sobrepõe aos valores morais. E isso é importante que a gente equacione em nossas vidas. Até onde devemos ir com esse contexto de competição. Ela continua falando assim: fomentador das riquezas. Então eu preciso competir porque eu tenho que ter riqueza. E somente quem tem riqueza é que tem valor. Isso é extremamente, altamente questionável. Nossos verdadeiros valores, vamos usar as palavras de Jesus: não acumulei tesouros na terra, que os ladrões roubam e que as traças corroem. Mas vamos guardar tesouros no céu. O céu, entendendo, é dentro de nós. São os nossos valores, nossos aprendizados, são tudo aquilo e que nós nunca vamos perder mais. Os valores morais, amor, perdão, estudo, conhecimento, são coisas que a gente agrega para nós. O Divaldo fala uma frase interessante: tudo aquilo que você adquire material fica aqui. Tudo aquilo que você adquire em termos emocionais, espirituais e intelectuais, você leva com você. Mas isso é fato. Ele usa outras palavras que me fogem agora, mas a ideia é exatamente essa. Então, esses valores materiais chamam muito a atenção da gente, mas temos que tomar bastante cuidado. Competir não é negativo, ela fala, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. Porém, supera-se cada vez mais, desenvolvendo capacidade latente e novas da individualidade. É muito interessante essa colocação dela. Uma segunda doença moderna, classificada como doenças físicas e mentais. A expressiva soma das atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. É verdade. Nós estamos em processo de evolução, seja físico ou mental. Nós estamos aprendendo. Nós ainda temos dificuldades no nosso processo de controlar o nosso corpo físico. Nosso mental, então, nem se fala. O quanto nós ainda temos que aprender a deixar ele equilibrado. Depois ela vai falar assim: a sua estrutura orgânica aprimorada nos milênios de evolução antropológica ainda padece a fragilidade dos elementos que o constituem, vulnerável às transformações degenerativas. É o tecido que reveste o psiquismo e que, através dos seus neurônios cerebrais, se exteriorizam. Porque o nosso corpo físico ele é delicado ainda. E é importante que a gente lembre que, por mais que a gente tenha um patamarzinho de evolução espiritual, nós vamos continuar reencarnando. O processo reencarnatório, ele leva milhares e milhares e milhares de anos. Quando se fala num Cristo que não precisa mais reencarnar, um Francisco de Assis, esses nomes maravilhosos da espiritualidade maior, são espíritos que já galgaram, não digo milhares, mas milhões de anos de evolução. Então, quando ela fala que na fragilidade do corpo físico, é porque esse corpo físico precisa ainda evoluir muito para suportar a evolução do espírito. Você não tem como colocar num corpo físico frágil um espírito de alta envergadura. Não tem como, ele não suporta. Então, o corpo físico tem que evoluir. E faz parte dessas doenças contemporâneas o desequilíbrio orgânico, em vários fatores.
Por quê? Ou por uma má administração do nosso corpo, com ingestão de coisas que só vêm atrapalhar a nossa vida, e também no nosso mental, a forma como que nós pensamos e agimos. Doenças físicas e mentais. A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico. Olha, isso é uma coisa que já deu muita confusão, mas muita confusão. O Espiritismo defende e prova, através de uma série de experiências, que a mente humana, né, todo esse lado da consciência, do inconsciente, todo esse processo psíquico, ele não está no corpo físico. Ele está num corpo extrafísico, que nós chamamos de perispírito. E dentro desse perispírito, por assim dizer, para ficar fácil entender, está o espírito, o ser inteligente, o ser que está evoluindo. Esta energia pensante preexiste e sobrevive ao corpo, envolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constitui o processo de aquisição de conhecimento, sentimentos, até lograr sabedoria. Então, tudo que acontece à nossa volta em termos materiais, que nós deveríamos deixar para segundo plano, está existindo para nós adquirirmos conhecimentos e sentimentos. Se você lembra, lá atrás nós falamos das emoções. As emoções que são geradas, muitas vezes, de forma espontânea, de forma automática, assim, de uma forma assim, muito de repente, vamos falar assim. O sentimento vai ser um degrau a mais. Vai ser essa emoção raciocinada. E com isso, raciocínio está profundamente ligado a conhecimento. Então, quando eu aprofundo o meu conhecimento, eu também vou aprofundar a forma de eu gerar os meus sentimentos. Por isso, se você estudar alguma daquelas revistas espíritas da época de Kardec, hoje essas revistas estão disponíveis, encadernadas. Acho que a Federação Espírita ela vende isso. Eu não sei se isso está disponível na internet, eu nunca pesquisei. Mas lendo essas revistas, nós vamos ver que o Kardec sempre vai encaixar ciência e espiritualidade juntos. E Joana vai continuar esse mesmo caminho de que os contextos espirituais e científicos, vamos colocar assim, precisam e têm que andar junto. Hoje não estão. As ciências não têm interesse e as religiões tampouco têm interesse. O espiritismo, não os espíritas, o espiritismo, sim, ele trabalha para que isso aconteça. A tragédia do cotidiano, o homem moderno. Outro problemão, né? Veja lá, buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Ele, sem raciocinar de forma correta, equilibrada, ele se projeta em realidades que não, em situações que não espelham a realidade. Ele se projeta em atitudes, em comportamentos que muitas vezes é para abafar determinadas situações e fogem daquilo que é real, fogem da sua consciência. Por isso que ela fala, buscando enganar a sua realidade, mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que pode desalgemar dos problemas. Muitas pessoas, se você tentar conversar com ela, vamos sentar para conversar, ela vai fugir, ela vai se irritar, ela não vai querer conversar. Por quê? Porque ela está dentro de si desestabilizada. E essa estabilidade, esse equilíbrio, requer muita renúncia da parte dela, requer muita boa vontade de reconhecer os erros
e caminhar para algo construtivo. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Nós vivemos muito disso. Está chegando a hora de nós adquirirmos a consciência plena, ter domínio sobre nós, e nós não temos. Nós ainda nos deixamos levar por uma série de coisas. Por fim, o homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética. Pois é, isso é fato, né? A tecnologia avança tanto, mas poucas pessoas param para pensar nos limites do avanço tecnológico que não vá comprometer a ética, o bom senso, o trabalho no bem. No inevitável conflito que se estabelece, né, entre um e o outro. Comodidade e prazer sem harmonia interna nem plenitude. É o que mais nós temos hoje, né? Comodidade e prazer sem harmonia interna. Desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida, que lhes organiza os arquipélagos celulares. Essa desestruturação que o mundo está vivendo provoca desorganização na nossa estrutura física, portanto, gerando doenças. Por isso que essa telinha aqui eu achei bastante interessante. O ser humano, um espírito em processo de crescimento intelecto-moral. Então, lá no homem primitivo, predominava o instinto. Hoje, predomina a inteligência. Hoje, o que vale, infelizmente, é a inteligência fria. Estamos caminhando para um patamar de consciência. Se utilizar do instinto, porque ele está inato em nós, se utilizar da inteligência, mas, acima de tudo, da consciência. Para lá na frente, daqui muito tempo, nós usarmos a intuição, a mediunidade do futuro. E assim, nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Deixei uma frase: felizes os que têm puro coração, pois verão a Deus. É uma realidade, sem a menor dúvida. Hoje, contesta-se até a existência de Deus, contesta-se a existência de Jesus. E o nosso coração deixa muito claro que Jesus, o nosso mestre maior, nosso irmão muito mais evoluído, Deus, nosso Pai, isso é fato. Qualquer pessoa lógica, equilibrada, consciente, vai ter essa perspectiva de que Deus existe. É fato. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal, por mais esse programa e até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.